Você já teve a sensação que se sente mais envolvido quando assiste a um filme, enquanto outros vendo a mesma coisa não parecem tão emocionados ou afetados? Ou ainda, que você talvez sinta uma coisa quando está só e outra quando em companhia? Isso que você já deve ter experienciado é mais complexo do que resumir ao gosto pessoal. Afinal, esse gosto é uma forma de como as suas experiências e o seu jeito se configuram dentro de você, ou seja, dentro do seu corpo e do seu cérebro. Emoções são um campo de pesquisa excitante muito empolgante na área de neurociência. As emoções envolvem quase todos os processos fisiológicos do seu corpo. Isto é, emoções são como você se sente, como seus hormônios estão agindo, como seu cérebro se relaciona com esses processamentos, entre outros. Mas na hora de estudar isso de modo científico, se enfrenta vários problemas, sendo que um principal já começa com algo fundamental, a definição. Afinal, o que são emoções? O nosso entendimento do que são emoções evoluiu muito e mudou temporalmente. Essa área é intimamente ligada com a memória e a própria cognição, e há incontáveis categorizações do que são emoções. Mas será que podemos ter um jeito de entender culturalmente, socialmente e cientificamente algo como emoção? Começando com uma provocação. Se você pensa na cultura ocidental nas últimas décadas, somos de certa forma obcecados por emojis. O grupo principal de emojis são rostos que representam uma emoção de forma bem previsível e representam o que está acontecendo na nossa cabeça e no nosso corpo. De certa maneira, com emojis, nós representamos toda uma mensagem de forma muito rápida e efetiva com apenas uma imagem que traduz todo um estado emocional. Entretanto, se na comunicação isso é bastante eficiente, na pesquisa científica o problema persiste. Precisamos de um ponto de partida. Em um trabalho, compilaram-se as definições de 45 pesquisadores em emoção, e chegou na seguinte definição: a emoção consiste em circuitos neurais, que são pelo menos parcialmente dedicados a sistemas de respostas e um estado ou processo de sentimento que motiva e organiza a cognição e a ação. Cognição incluindo uma interpretação de seu estado de sentimento, expressões ou sinais de comunicativos sociais, e pode motivar o comportamento de aproximação ou evitação, exercer controle e regulação de respostas e ser de natureza social ou relacional. Alguns pontos fundamentais emergindo em quase toda a teoria é que emoções são coisas corporificadas, ou seja, quando estamos experienciando determinado estado emocional, todo o nosso corpo processa o estado emocional e não apenas o cérebro. O corpo como um todo responde a esses estímulos e mudanças fisiológicas que acontecem nesse processo. Liberamos hormônios, aumentamos ou diminuímos a quantidade de neurotransmissores e certas sinapses, para além das modificações fisiológicas. Também experimentamos uma sensação, um vivenciar da emoção nos é íntima. E isso nos leva a um segundo ponto em comum entre as diferentes teorias de emoção, a de que emoções são reconhecíveis unicamente. Quando você observa uma pessoa, ela representa, pela expressão facial, pela pupila, pela pele ou pelos comportamentos, padrões que são muito fáceis de categorizar em estados de emoção. Uma diferenciação importante é que emoções também são provocadas por estímulos salientes, ao contrário do humor, que não necessariamente são gerados por algo. Quando comparamos com outras formas de cognição, como atenção, memória, tomada de decisão, emoções são menos suscetíveis à nossa intenção e elas são bem mais difíceis de se controlar. Se você olhar historicamente, veremos que o campo das emoções possui fisiologicamente todo um debate, self versus o seu racional, que representa esse ponto. A maior parte do que se sabe sobre emoções vem da autorreportação. Em experimentos, induz uma pessoa a relatar seus estados emocionais e coleta-se essas declarações. Há um intenso debate na literatura se os estados emocionais descritos por si mesmos são bons parâmetros de análise, em comparação a uma avaliação externa do pesquisador que determina o estado emocional. O problema é que esta análise irá possuir um viés e um olhar de categorização do que é emoção. Alguns pesquisadores ainda dizem que, para representar o que são emoções, não deveriam sequer utilizar uma categorização, e sim algo mais amplo, tentando apenas mapear a própria cognição. No entanto, outros cientistas dirão que é necessário mensurar algum valor sobre esse intervalo, para podermos entender melhor como o processo cognitivo pode ser decodificado. Neste sentido, eles apresentaram o estudo Amigos, a dataset for Affect, Personality and Mood Research on Individuals and Groups.
Neste grande estudo, cada indivíduo tinha dois momentos. Um momento para assistir trechos de um minuto de algum filme famoso e um segundo momento em que assistiria a um filme com um grupo de quatro pessoas. Durante o experimento, muitos sensores estavam conectados nos participantes. E após cada trecho, cada pessoa tinha que responder um questionário que mapeava qual emoção ela sentiu durante a exposição e qual a intensidade que ela sentiu. Este mapa possui um indicador em 5 níveis em cada estado emocional relatado. Como, por exemplo, você poderia relatar estar muito calmo, neutro ou muito excitado, ou então se a experiência lhe foi negativa ou positiva. Também era perguntado se o trecho de filme assistido era conhecido ou não. O que eles descobriram foi muito interessante. Para filmes famosos como O Exorcista, Airplane, As Férias de Mister Bean e Cisne Negro, há um padrão que emerge nas pessoas. No filme Airplane, via-se que cada pessoa tinha, em média, uma alta empolgação e uma alta intensidade, ficando logo abaixo do Cisne Negro. Este clássico apresentou a maior variação de felicidade e surpresa na média dos candidatos. O filme As Férias de Mister Bean provocou a maior variação média de dominância nos candidatos e a maior valência média, sendo o vídeo que eles mais gostaram. Por outro lado, o filme O Exorcista foi o que menos agradou, apresentando os maiores valores de dominância-repugnância e de medo dos participantes. Curiosamente, o Exorcista ficou com uma média maior na categoria felicidade do que o vídeo do Mister Bean na autoavaliação dos participantes. Os pesquisadores também observaram diferenças na distribuição de valência e estação com significância estatística entre os candidatos que assistiram aos vídeos individualmente e em grupos, o que sugere uma influência do contexto social na percepção de nossas emoções. Isso nos ajuda a entender por que experimentamos uma mudança no conjunto de emoções sentidas quando essas emoções estão sendo vivenciadas em grupo ou não. Nossas emoções talvez sirvam como meio de alimentar as emoções dos outros e talvez assim reforçar algo ou desestimular uma sensação. É o exemplo clássico de rir com outras pessoas favorece com que tenhamos mais risos. Ou seja, mesmo em resultados que os pesquisadores esperavam algo a priori, como que talvez o exorcista despertasse mais medo, este foi mais avaliado como felicidade. Estes resultados demonstram que, apesar de grandes avanços no campo das emoções, ainda tem-se muito o que descobrir e muito do que talvez entendemos hoje venha a mudar diante de novos achados. Talvez estes resultados ainda sejam bastante debatíveis, mas talvez a natureza humana tenha um pouco de imprevisibilidade e sintamos felicidade onde esperaríamos medo.